ele pegar esse candle aqui que ele gerou e arrastar ele para baixo, que aí vem para o fechamento do gap. O movimento está voltando no 50% do tempo, mas caso venha buscar o 61,8, ele estaria fazendo um pivô no gráfico de 60 minutos, mas automaticamente nós temos uma média de 200 no 60 e uma média de 200 no 15. Como que a gente comportaria? A gente bateria na venda também? Você tá se referindo a essa retração aqui no 120.500. Isso. Que seria a retração do tempo gráfico do diário aqui, dessa pernada, correto? Isso mesmo. Mas pensa só, tá? Se ele rompe esse topo aqui, ó, ele já parou na retração, certo? Logo, ele teria que buscar esse movimento. Lógico que esse movimento aqui, ó, não é reto. São movimentos com ondas. Então, tecnicamente, não é para ele chegar aqui nessa região. Já é para poder ele vir romper fundo. Por quê? Ó, ele parou nessa região aqui, ó, que foi o teste de fundo que eu rompido. E a retração desse movimento. Se por um acaso ele rompa, ele abre alvo do tempo gráfico do menor. Esse cara aqui, ó, deixa de existir e abre alvo aqui, ó, que é justamente no fundo anterior que ele rompeu e na média de 200. Então, essa média do 15, eu aborto a missão dela e esperaria a média de 200 do 60 junto com o último nível do pivot point. Mas assim, ó, de verdade, se isso acontecer hoje, já seria uma venda ali difícil, tá? Dura. Porque tecnicamente não é para ir lá mais. Isso eu tô falando de hoje, tá? Não tô falando que ele não pode ir buscar, tipo, amanhã ou segunda, tá? Significaria mudança de comportamento, é isso, Monteiro? Mudança de comportamento, perfeito. Porque pensa comigo aqui, tá, Juliano, né? Porque não tá caindo, tá, Juliano? Porque não tá caindo. Primeiro, porque ele tá consolidado, ele respeitou o ponto de venda, mas a única ação que puxou, a Vale rompeu o fundo, vem testar topo aqui agora, tipo um fundo rompido, até ela tem que botar no 66, Deus o livre, mas é o ponto. Então, e vamos pegar aqui a Petro, está acima da média de 200. Bradesco está acima da média de 200 e Itaú acima da média de 200. Por isso que o índice está nessa gangorra, entendeu? Sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco. Porque eu preciso de uma movimentação com unidade das ações. Tipo, por que o mercado entra em consolidação? Porque normalmente Petro está para um lado, Vale está para o outro. Vai ser muito difícil, quase raro, o mercado estar em consolidação com Petro e Vale andando para o mesmo lado. Monteiro, é o seguinte. Para mim tá suave, Monteiro, tá? Essa mudança de comportamento que eu estava falando para você, se ele romper essa consolidação, passar a média de 200, ele não pode mudar a tendência também? Pode. Você fala dos 60 minutos, correto? Correto. Mas pensa só, eu tenho vários tempos gráficos aqui, tá? Eu entendi o seu pensamento. Você está falando que se ele romper isso aqui, ó, ele pode mudar o comportamento, tá? Entretanto, eu tenho o gráfico maior ainda, ó, que é esse aqui, ó. Eu vou colocar no 240 minutos que vai ficar mais claro para vocês. Ó. Olha os 240 minutos aqui, ó. Mesmo que ele rompa os 60 minutos, ele continua numa tendência ali maior de um tempo gráfico mais específico. Monteiro, mas eu tinha colocado um canal no 240 minutos, ele vai bater na média de 72 do 240, que seria 120 e 275. Ali para cima. Tá aqui. Então, aí é o topo do canal, de baixa. Eu não uso o canal, mas tem sentido o que você está falando. Seria isso aqui.
Continuaria a tendência de baixa ainda, a partir se ele bater no canal e voltar? Continuaria, só que o melhor, se porventura acontecer isso, que fica um pouco ruim para o intraday, tá? Não para o cara que carrega semanas, etc. Fica um pouco ruim, porque se ele romper essa região aqui, ó, ele vai vir buscar, ó, esse cara aqui, ó. Aí você está falando de um nível de pivot point, então? Não estou falando do nível do pivot point, estou falando que ele vai buscar um topo anterior. A dinâmica aí, a beleza da coisa agora é ele refugar essa alta, tá? Aí olha só, olha os 120 minutos como já está negativo. Você percebe que o 240 minutos está positivo, mas os 120 minutos já virou? Isso eu estou falando de tempos gráficos maiores, tá, pessoal? Olha os 120 minutos como já virou negativo aqui, ó. Aí os 60 já vai fechar aqui logo logo para poder de repente já estourar outra barra de 60 minutos para baixo, certo? Para poder continuar o movimento. Tecnicamente, olha só, esse é o que eu estou te falando, tá? Não é que não possa ir. Se for, é um puta ponto de venda. Mas já estraga o dia de hoje. É isso que eu quero que você entenda. Ele pode ir como um baita ponto de venda? Pode. Mas ele estraga completamente a dinâmica do dia de hoje. Para o dia de hoje ficar perfeito, agora ele tem que perder a abertura. Eu já vou voltar aqui por 15 minutos, para ficar mais simples. Ele perder a abertura, ó, e aí ele usar a simetria do mercado, tá? Ele pegar esse candle aqui que ele gerou e arrastar ele para baixo, que aí vem para o fechamento do gap. Ele fechando agora abaixo da VWAP, provavelmente ele vai buscar então Não, porque ele está consolidado, cara. Ele está no range ali despirocado, entendeu? Ele já, pensa comigo, ele já colocou o comprador no jogo, tá? O comprador já está no sal. O stop do comprador está nesse candle 8 do 15 minutos. Se esse candle 8 estourar para baixo aqui, ó, o mercado anda. Por que o candle 8? Que é o candle que vai perder a abertura. O cara que está comprado, ele vai lá e fala assim, bom, se o mercado perder a abertura aqui, eu já entendo que o mercado pode virar para venda. Então, logo, eu não preciso ficar posicionado. Correto, obrigado. Beleza?